Olá, sejam bem-vindos ao Agro 360, podcast oficial da feira Agro 360, essa edição de 2025, trazendo sempre muitas informações para você. E hoje eu recebo aqui no nosso estúdio o secretário de Desenvolvimento Econômico e Serviços, Beto Lima. Muito obrigada pela sua participação conosco. Eu que agradeço, Enia, e a oportunidade porque sempre que a gente está num podcast, numa entrevista, de alguma forma comunicando com um público diverso, a gente tem a oportunidade de fazer uma prestação de contas. E a gente, enquanto agente público, a gente precisa desse processo transparente de prestação de contas. Então a gente tem a condição ali de trazer a um grande público tudo aquilo que está sendo desenvolvido no âmbito de trabalho da sua pasta. Olha, a gente estava falando mais cedo na abertura ali, eu vi os produtores falando, as instituições também, sobre o aumento, essa pujança, né, de produtividade. Pensando primeiro em grãos, e claro que o setor de comércio e serviço vai todo junto ali do estado de Tocantins. Você que está aí nesses 3 anos e meio, o que tem feito impulsionar isso, Beto? Bom, primeiramente, o governo do Tocantins, sob a liderança do governador Wanderley Barbosa, tem uma gestão amplamente transparente e com muita interlocução com o setor produtivo. A nossa política de desenvolvimento econômico, um programa que é denominado PIX, PICS, Programa de Impulsionamento da Indústria, do Comércio e dos Serviços. Ele é construído a várias mãos, junto com o setor privado, através da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins, da Federação do Comércio do Estado do Tocantins e da Federação da Agricultura do Estado do Tocantins. Dessa forma, a gente tem sido não só mais assertivo, como a gente tem efetivamente aberto o poder público, o governo, para o setor produtivo. E aí você cria mais segurança jurídica, você faz os investimentos onde o mercado entende, o setor privado entende que é importante, como na segurança, por exemplo. Nossa uma vocação é o agronegócio. E nós temos, pela primeira vez, uma patrulha rural. A Polícia Militar do Estado do Tocantins tem um trabalho muito efetivo e muito elogiado pelos nossos produtores rurais nessa questão de segurança das propriedades. Então, tudo isso é muito debatido. Essa é uma das poucas políticas públicas que nós estamos falando, essa ação da Polícia Militar. Mas nós temos várias, desde o combate ao fogo, a questão do licenciamento também passa por muita discussão, sempre com as entidades representativas. Dessa forma, o governo consegue efetivamente ser mais assertivo, consegue fazer uma entrega melhor, e isso é percebido pelo setor privado. Quando você vai fazer um investimento, você vai fazer uma tomada de decisão estratégica em investir em determinado lugar, você faz uma análise macro. E quando o Tocantins é analisado e a gente tem a oportunidade, a gente tem dentro da missão da Secretaria roadshows, percorrer o Brasil e percorrer o mundo apresentando o Tocantins, quando o setor, os mais variados setores produtivos identificam como é a política de desenvolvimento econômico do nosso estado, eles sempre tendem a vir conhecer o Tocantins e muitos deles têm investido. Então, assim, a gente tem experimentado, obviamente, primeiramente através do agronegócio, que é a nossa vocação maior, mas com um desdobramento muito grande no setor industrial, no setor comercial e de serviços, um crescimento muito grande. Qualquer que for a metodologia que você for apurar, você vai ver que o crescimento do Tocantins é muito robusto dentro dessa gestão do governador Wanderley Barbosa. E essa é a diferença que o senhor falou entre política de governo e política de Estado? Com certeza. Porque você tem uma política que tem KPIs de 10 e 20 anos, você tem uma grande visão de futuro e você entrega essa grande diretriz para o setor privado, é isso aqui que nós pensamos para o nosso estado, é isso que nós vamos fazer. E nós vamos, ao longo dessa jornada, sempre discutindo com as entidades representativas do setor produtivo. Isso, na hora que o investidor percebe isso, ele identifica, ali é um lugar que tem um ambiente de negócios adequado, ali eu quero investir. E é isso que está acontecendo em todas as nossas vertentes econômicas. E sobre investimentos, o senhor falou que 8 bilhões foram investidos até agora nessa gestão? Apenas no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico. De Desenvolvimento Econômico. Exatamente, porque o Conselho de Desenvolvimento Econômico, ele tem como missão precípua a gestão das leis de incentivos fiscais, que é uma das formas de você atrair investidores, é o benefício fiscal. E antes do governador Wanderley, nos últimos 4 anos antes do governador Wanderley, o Conselho de Desenvolvimento Econômico conseguiu atrair aproximadamente 2 bilhões e meio de investimentos privados. Certo. E nos 3 anos e 4 meses de gestão Wanderley,
já se atraiu mais de 8 bilhões de investimentos privados. Então, assim, o Conselho hoje muito mais atuante, sob a liderança do governador Vanderlei, e com muito mais efetividade. E isso tem se traduzido no mais importante de tudo, na geração de emprego e renda para a população, que é o melhor programa social que existe. O senhor falou agora há pouco de mostrar Tocantins para outros estados também, né? Vocês participaram recentemente de uma feira de energia solar. Estamos participando. Está acontecendo nesse momento. Nos conta um pouco mais a respeito disso, dessa iniciativa de visitar, de mostrar o potencial do estado, principalmente nessa parte de energia renovável. Certo. O PIX ele é estruturado em 8 eixos de desenvolvimento. E um deles, o de desenvolvimento empresarial e dos sistemas produtivos, nós temos ali uma ação específica que chama Tocantins, do coração do Brasil para o mundo. E ali a gente participa de roadshows, de feiras e eventos, não só no Brasil, como em todos os continentes. Recentemente estive no Canadá, junto com a equipe, fazendo um trabalho para impulsionar a mineração. Lá participamos do PDAC, que é o maior evento setorial da mineração no mundo. E nós estivemos lá, inclusive com participação em painéis, né, onde a gente pôde expor todas as potencialidades do setor relativas ao nosso estado. Estamos nesse momento, como falei, na Intersolar Summit, lá no Ceará, lá na cidade de Fortaleza, lá no centro de convenções. Estamos com stand lá. E nesse momento lá é uma feira específica para energias renováveis, né? E sustentáveis. A gente está trabalhando para poder também desenvolver o setor. A gente tem que pensar o hidrogênio verde, a gente tem que pensar outras soluções energéticas, porque a gente está passando um processo de transição energética. O Tocantins não pode ficar fora dessa discussão. Isso é uma preocupação que o nosso governador tem. Então a gente procura se inserir dentro desse contexto, mostrar também o Tocantins. E eu já recebi vários relatórios aqui da nossa superintendente, Laudeci, que está lá comandando a equipe, né, de várias ações positivas de prospecção de investidores e que a gente vai ter desdobramento no futuro próximo. E ainda continuando falando de eventos e participações, daqui a pouco vai ter AgroTeams, né? Mas antes disso vocês vão lançar um edital para chamar startups para poder participar do espaço de inovação. E inovação também é uma palavra que está no radar de vocês, secretário? Sim, não tem como você pensar em desenvolvimento econômico dissociando de pesquisa e inovação. Tanto que um dos 8 eixos que eu citei da nossa política de desenvolvimento econômico é justamente o eixo da pesquisa e inovação. E a gente está lançando não só esse chamamento público, nós abrimos 3 chamamentos públicos, né? A secretaria, dentro da AgroTeams, ela tem um pavilhão específico para o desenvolvimento econômico, e ela abrimos esse ano 3 editais de chamamento público. Um para box comerciais para micro e pequenos empreendedores. Por quê? A AgroTeams, ela... além da grande movimentação econômica que ela tem uma visitação superior a 200 mil pessoas por edição. Então, uma grande oportunidade de exposição da sua marca e de seus produtos e de comercialização também para os micro e pequenos. Se a gente não abrisse um chamamento desse, eles ficariam fora da feira. E a gente abre ali 42 boxes comerciais de 6 metros quadrados para os micro e pequenos empreendedores, para que eles possam estar lá também participando e aproveitando desse grande fluxo de pessoas para poder potencializar o seu comércio. É tão importante que esses micro e pequenos, eles comercializam nos 5 dias da feira, normalmente o que eles comercializariam em 2 meses. Para você saber o tamanho do impacto disso. O segundo edital de chamamento é o do Produtos da Terra. Dentro do PIX, nós temos um subprograma chamado Produtos da Terra, que é específico para uma transformação. É uma mudança cultural, um processo de transformação de quem está no âmbito da agricultura familiar, transformar ele em empresário. Então, um grande processo de qualificação que conta com um trabalho muito transversal, que vem não só com outras pastas do governo do estado, mas também com o terceiro setor, com órgãos do governo federal, com o sistema bancário. É muito bonito, e a gente tem dentro desse subprograma um empório, onde a gente coloca também no nosso pavilhão e disponibiliza para os micro e pequenos que já estão processando a sua produção, já transformando sua produção agrícola já em produto final, né, industrializado, para que eles estejam expondo dentro do nosso pavilhão também na AgroTeams. É um empório onde ele pode comercializar. A gente abriu também o chamamento para 72, se não me engano, um pouco mais de 70 expositores.
Então eles vão estar com seus produtos também no nosso pavilhão. E o terceiro, esse que você citou, né, o espaço para startups, onde a gente abriu o chamamento público para uma empresa que possa fazer o gerenciamento, né, porque a gente quer rodízio, né, trabalhar no sistema de pitch, para que as empresas chegam, possam apresentar os seus produtos, possam tentar achar investidores ou ali mesmo já fechar negócios. Então, essa empresa que venceu o chamamento está aberto, né, está em andamento. Quem vencer vai ter, então, a obrigação de coordenar esse trabalho para que a gente possa ter lá também a pesquisa e a inovação em destaque dentro da Agrotins. E, obviamente, as empresas que estarão levando lá as suas inovações ligadas ao agronegócio. Uhum. E aí, falando sobre, o senhor falou agora há pouco de pequenas, de serviços, os dados do IBGE revelou que no mês de fevereiro, Tocantins foi o estado que mais cresceu, né? Mais teve número de serviços apresentados. O setor de serviços aqui também tem sido impulsionado, fomentado por vocês? Sim, a política, porque volto no nome da nossa política, Programa de Impulsionamento da Indústria, do Comércio e do Serviço. E a gente não pode deixar, nossa posição estratégica, o Tocantins é limítrofe a 6 estados, certo? Então a gente tem uma grande vocação logística, nós não podemos deixar de aproveitar. Então, quando a gente trabalha aí assim, hoje a secretaria, para você ter uma ideia, hoje eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que a Secretaria da Indústria e Comércio, na gestão do governador Vanderlei, ela tem uma contribuição uma contribuição maiúscula sempre para os resultados desse fortalecimento do nosso setor de serviços. A gente tem trabalhado em conjunto com a FEComércio, que é a Federação de Comércio, Bens e Serviços do Tocantins, né, para que a gente possa atuar junto a esses pequenos e micros, principalmente através de eventos empresariais. Então, o governo do Tocantins investiu nesses 3 anos e 4 meses de governo Vanderlei, mais de 10 milhões de reais em eventos comerciais e de serviços no Tocantins, nos mais variados municípios. Isso impulsiona o setor de serviços, certo? E também investimos muito no turismo. Hoje, aí a gente tem um trabalho também transversal com a Secretaria de Turismo, o Conselho de Desenvolvimento Econômico investiu 5 milhões e meio num grande projeto de qualificação turística, porque o setor de serviços turísticos, ele é um dos que mais rápido responde, economicamente falando. Então a gente consegue, com um processo de qualificação, com toda essa beleza natural que existe no nosso estado, o Tocantins é muito lindo, é encantador, podemos assim dizer. Quando você investe na qualificação de todo o trade turístico, estamos qualificando a mão de obra, estamos qualificando os empreendedores e estamos qualificando o serviço público. Então, fica uma percepção maior de entrega de nível de serviço por parte do turista, e isso fortalece todo o nosso trade turístico. Então, a gente tem crescido muito os números e isso também tem tido uma ressonância muito positiva no setor de serviços. Que caminha lado a lado com todos os outros, né, secretário? Não tenha dúvida. Nós temos mais de 10% de crescimento da nossa área plantada nos últimos 5 anos. O Tocantins foi o estado que teve o segundo maior crescimento do PIB em 2022, com projeções para ser de novo o segundo em 2023 e 2024, porque o IBGE fecha com 2 anos de defasagem, a gente trabalha aí então com projeções, mas as projeções levam nessa direção. Maior crescimento do serviço no Brasil, não só em fevereiro, mas também no ano de 2024. Então, isso que eu falo, qualquer que for a metodologia que você estiver apurando, o Tocantins está muito bem, obrigado. Está sempre, obviamente, com números relativos, né? Porque nós somos a 23ª economia do país, mas com números relativos, nós estamos sempre no protagonismo econômico do país. Sempre variando entre primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugar, dependendo do que está sendo apurado. Inclusive na geração de empregos também, vamos muito bem, obrigado. E aí essa união que eu vi mais cedo entre o poder público e de pessoas que querem fazer acontecer, e a gente traz um pouquinho aqui para a Agro 360, né? Desse interesse em trazer inovação, trazer tecnologia, em fomentar
essa parceria, essa mão dupla, ela tem que funcionar muito bem para que esses números realmente cresçam cada vez mais? Sem sombra de dúvida, o poder público, o governador Vanderlei tem a percepção clara de que o nosso papel é construir políticas públicas. Mas a aplicabilidade que advém delas e os investimentos que movem a economia, quem faz é o setor privado, não o setor público. Então, essa via de mão dupla tem que existir. Por isso, essa interação muito grande entre os órgãos representativos do setor privado e o governo do estado do Tocantins tem sido um casamento de muito sucesso. A Agro 360, que uma família de investidores, a família Mesquita faz esse grande investimento, teve a percepção dessa importância pelo governo do estado. Nós fomos convidados, eles ofereceram uma área para que a gente pudesse estar aqui de forma institucional, levando o nosso serviço para o produtor rural, e nós estamos com um pavilhão institucional, então fizemos um investimento num pavilhão institucional. Estão aqui a Secretaria de Estado da Agricultura, a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, a ADAPE, que é a nossa Agência de Defesa Animal e Pecuária, o Rural Teams, que é a nossa extensão rural, a Emater do Tocantins. Então, estão todos aqui, o time da porteira para dentro, mais a gente que é porteira para fora, para dar esse suporte, né, trazer da ciência aos investidores e aos produtores das políticas públicas que aqui são desenvolvidas, e isso é uma fórmula de sucesso. Você imagina para um produtor que quer fazer um investimento aqui em aquisição de área, ele vai precisar licenciar sua propriedade. Aí, de repente, ele vê que o governo do estado está aqui, aí ele já tem uma ponte para poder entender como é que é o processo, para ele poder mensurar o que vai ser de demora, o que isso vai ter de impacto financeiro para ele, tudo. Então, essa facilidade de acesso ao poder público, que quem faz a regulamentação de tudo é o poder público. E esse acesso mais fácil, certo? Ele realmente traz uma sensação de uma segurança jurídica maior, e isso nos facilita nesse processo de atração de investimento. Porque a gente não pode considerar a atração de investimento não somente aqueles novos pessoas e investidores que vêm somar à economia tocantinense. Nós temos que pensar também no reinvestimento de quem já acreditou, de quem já está instalado no Tocantins e cujo seu reinvestimento vai também impulsionar a nossa economia. Ele é tão importante quanto o novo investimento. O senhor compartilhou mais cedo que é a sua primeira experiência na vida pública, né, no governo. Queria que o senhor comentasse como tem sido esses 3 anos e meio aí. É um cargo que eu posso dizer técnico, já que o senhor é empresário. O que o senhor traz de fora para a vida pública? Bem, eu sempre fui muito reclamão. Eu sempre fui muito reclamão e sempre fui muito crítico do setor público. E aí eu acho que a vida, ela sempre nos reserva surpresas, né? E aí, por essas grandes construções que só a poderosa mão de Deus consegue fazer, eu acabei recebendo um convite, virando secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, e tendo que fazer com que a equipe sob a minha liderança entregasse para o nosso público-alvo, que são os empresários, os investidores, justamente aquilo, um serviço que fosse bem diferente daquilo que eu criticava. E é assim que eu tenho trabalhado. Então, por exemplo, eu elevei a média de atendimento diário, certo? E assim, não importa, eu não tenho, não faço nenhuma fixação de, só vou atender grandes empresários. Pode ser alguma. Eu atendo micro, pequeno, médio, grande, todos, de forma igualitária. Como eu acho que tem que ser. Todos têm o seu grau de importância, todos têm a sua contribuição no processo construtivo desse Estado. Todos têm que ser respeitados. Então, não importa quem é que seja, a gente não tem bola de cristal. Eu atendo todo mundo. Então, alinhei com a minha equipe de gabinete, né, que não se prendesse a estereótipos anteriores. Eu falei assim, eu tenho dentro da... obviamente você também tem um trabalho interno, né, um trabalho burocrático. Sim. Então, eu procuro alinhar, eu procuro fazer pelo menos 6 atendimentos por dia. Né? Cada atendimento você desprende pelo menos 30 minutos. Sim. Então eu procuro fazer no mínimo 6 atendimentos por dia na minha agenda. Isso dá um volume grande de atendimento. Todas as sextas-feiras eu corro o estado do Tocantins. Eu não fico dentro do gabinete para que a gente possa ver na ponta o que está acontecendo, o que o empresário está precisando. Então a gente, basicamente nesses 3 anos e meio, já corremos mais da metade dos municípios do Tocantins. Né?
Até porque a gente tem uma política pública que nós gestamos, que está sendo aplicada, e ela não é imutável, né? Nenhuma política pública é. Então ela tem que ir sofrendo os ajustes de acordo com as necessidades do momento. Então quando a gente vai ao município, a gente está próximo realmente da efetiva realidade daqueles empresários que ali residem, né? E que ali investem. Então eu acho que facilita muito, é um processo que catalisa, sabe? Que acelera, e aí isso facilita muito. E a gente tem realmente feito muita entrega. A gente mede isso como, Wênia? Através do percentual de execução orçamentária, né? Toda pasta tem seu orçamento. Né? E a SIC tinha historicamente, antes do governo Vanderlei, uma execução orçamentária, que o seu principal recurso advém do Fundo de Desenvolvimento Econômico. Ela tinha uma execução orçamentária muito baixa, histórica, sabe? Desde a criação do fundo, assim, muito baixa a execução. E no governo Vanderlei, com todas as ações que estamos fazendo e trabalhando com muito planejamento, com muito critério, a gente tem conseguido fazer entregas que já são historicamente as maiores da Secretaria nos seus 35 anos. E os resultados estão aparecendo aí, né? Sem sombra de dúvida. A melhor de tudo é isso, porque no fim de tudo, o que se busca com o crescimento econômico é um processo de justiça social. O crescimento econômico, ele precede a justiça social. Então, para que você possa fazer essa entrega de melhoria de vida das pessoas, você tem que primeiro experimentar um forte processo de crescimento econômico. É o que a gente tem feito. Na gestão do governador Vanderlei, já foram criados um saldo a gente chama saldo de empregos, né, de estoque de empregos, que é a diferença entre aquilo que se contrata e o que se demite. Nós já temos um estoque superior a 42 mil postos de trabalho. E isso é motivo de muito orgulho para a gente, até porque é nosso objetivo estratégico chegar ao final da gestão com 60 mil empregos criados no Tocantins. Para um estado que tem 1.511.000 pessoas, é um número significativo. Com certeza. O secretário Beto Lima conversando conosco aqui. Eu quero agradecer a sua participação e te convidar para o senhor deixar as suas palavras finais aí para o nosso público. Wênia, eu que agradeço, né? A gente, como eu falei, a gente precisa sempre dessas oportunidades, seja na imprensa, seja através de canais privados ou das redes sociais. A gente precisa de espaço para que a gente possa fazer uma devolutiva para a sociedade e prestar contas daquilo que a gente está fazendo. Mas eu quero dizer, para quem nos assiste agora, pelo YouTube, né? Isso. Que nós vamos seguir trabalhando firmemente, 24 horas por dia, sob a liderança do governador Vanderlei, para a gente fazer uma grande melhoria do ambiente de negócios no nosso estado e transformar o Tocantins no melhor estado do Brasil para se investir. Perfeito. E a você que nos acompanha, eu quero te convidar para você compartilhar, curtir e comentar esse episódio também. Envia para outras pessoas aí. Tenho certeza que um monte de gente quer saber o que está acontecendo aqui com o Tocantins. E continue conosco acompanhando o nosso podcast na Agro 360 Terra de Gigantes.